Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Elaborações 1902-1915. Era um ar de poder disciplinado. Mesmo o bigode e a barba em ponta de Freud eram submetidos à atenção diária de um barbeiro. Freud havia aprendido a dirigir seus apetites, as emoções vulcânicas, o gosto ardoroso pela... Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Tem trabalho como algo realmente confortável. Escreveu em 1910 ao seu amigo o pastor Oscar Finster em Zurique, abre aspas. Em mim, a fantasia e o trabalho coincidem. Não encontro diversão em mais nada, fecha aspas. O heróico esforço de autodomínio a serviço do trabalho de concentração prendia-o a um cronograma extremamente precioso. Como bom burguês que era, e sem vergonha de sê-lo, abre aspas, ele vivia, segundo as palavras de seu sobrinho Ernest Waldger, abre aspas, pelo relógio, fecha aspas. Mesmo as variações que animavam o cotidiano de Freud eram estabelecidas, as partidas de baralho, os passeios pela cidade, as férias de verão eram todos cuidadosamente programados, largamente previsíveis. Levantando-se às 7 horas, ele atendia os pacientes psicanalíticos das 8 ao meio-dia. O almoço era servido pontualmente à 1. Ao bater do relógio, a família se reunia em torno da mesa da sala de jantar. Freud saía de seu gabinete, sua mulher se sentava de frente para ele, na outra ponta da mesa, e a empregada se materializava trazendo a terrina de sopa. Então seguia-se uma caminhada para estimular a circulação, talvez desenvolvendo provas tipográficas ou comprando charutos. As consultas eram às 3, e depois ele atendia a outros pacientes de análise, muitas vezes até às 9 da noite. Em seguida vinha o jantar, de vez em quando um rápido jogo de cartas com a cunhada Mina, ou um passeio com sua mulher ou uma das filhas, que frequentemente terminava numa cafeteria, onde podia ler os jornais ou, no verão, tomar um sorvete. O resto da noite era dedicado a ler, escrever e cumprir algumas tarefas editoriais nas revistas psicanalíticas que, a partir de 1908, disseminaram as ideias de Freud e complicavam sua vida. Ia para a cama à 1 da manhã. Freud apresentava suas conferências na universidade invariavelmente aos sábados, das 5 às 7. E também invariavelmente ia a seguir à casa de seu amigo Leopold Konigstein para sua partida semanal de tarot rock.
Um antigo jogo de carta para 4 pessoas, muito popular na Áustria e na Alemanha. Ele não podia passar sem seu Tarotkastet. Nas manhãs de domingo, visitava sua mãe. Mais tarde, escrevia as cartas que não tivera tempo de escrever durante a semana. As férias de verão, ansiosamente esperadas por todo o clã Freud, eram um assunto sério. Os planos para aqueles meses fora de Viena ocupavam parte considerável da correspondência de Freud. Abre aspas. Sei, fecha aspas, escreveu a Abraham na primavera de 1914. Abre aspas. Como é difícil o problema do verão, fecha aspas. No mundo burguês, que seria em larga medida destruído pela Grande Guerra, o Sommerproblem era uma questão que exigia mais cuidadosa atenção. Muitas vezes Freud começava a tomar providências já no começo da primavera, para encontrar o balneário certo para se recuperar da labuta clínica, receber visitas de amigos íntimos e, quando estava empenhado numa ideia importante, ter semanas de solidão. Quando chegava o verão, depois de meses de cansativos atendimentos psicanalíticos, os Freud, os pais, os 6 filhos e a tia Mina se instalariam num hotel sossegado nas montanhas em Berggasten, na Áustria, ou em Berchtesgaden, na Bavária, para lá passarem as semanas juntos, catando cogumelos, colhendo morangos, indo pescar e fazendo difíceis caminhadas. No período final do verão, agosto e começo de setembro, Freud viajava com o irmão Alexander ou com um colega privilegiado como Sándor Ferenczi para explorar a Itália. Uma vez em 1904, ele e o irmão fizeram uma rápida e inesquecível visita a Atenas. Sentindo-se assoberbado, postou-se na Acrópole, refletindo como era estranho finalmente vislumbrar na realidade o que ele conhecia há tanto tempo e tão bem apenas nos livros. Em seu famoso estudo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado em 1904 e 1905, enquanto Freud concluía os 3 ensaios, o sociólogo alemão Max Weber falou desoladamente de uma jaula de ferro onde o homem moderno está preso como vítima da pontualidade imposta, da labuta destruidora da alma e da burocracia insensata. Mas o modo de vida compassado de Freud era o pré-requisito e, na verdade, estava a serviço não só do trabalho, mas do prazer. Ele era injusto consigo mesmo ao dizer que apenas o trabalho o divertia. Os visitantes de Bergasse 19 e os companheiros de suas excursões de verão são testemunhas da receptividade de Freud a novas experiências, que se mantém inalterada aos seus 50 anos e mesmo depois. Às vezes ele podia desconcertar
seus convidados, ficando a refletir silenciosamente durante as refeições e deixando a conversa a cargo da família. Mas, na maioria das vezes, era um anfitrião jovial. Após voltar de uma visita a Freud no final de dezembro de 1907, Abraham escreveu ainda eufórico ao amigo Max Whittington, abre aspas, tive uma acolhida extremamente cordial na casa dele. Ele mesmo, a mulher, a cunhada e a filha me levaram por Viena a exposições de artes, cafés, ao livreiro Eller e ao livreiro antiquário, etc. Foram dias maravilhosos, fecha aspas. Embora Freud, apesar de sua vitalidade, não fosse imune à depressão, ele evitava longas ruminações melancólicas. Ao considerar retrospectivamente sua visita aos Estados Unidos em 1909, ele comentou, abre aspas, então eu tinha apenas 53 anos, sentia-me jovem e saudável, fecha aspas. Quando meu filho Martin pôs-se a escrever sobre aqueles anos, lembrou principalmente o, abre aspas, pai alegre e generoso, fecha aspas. Buscando uma maior precisão no alemão, sua língua materna, ele repetiu que seu pai tinha, abre aspas, Reis, que talvez não era traduzir perfeitamente por um coração alegre. Anna Freud confirma a avaliação do irmão mais velho, a personalidade real do seu pai, disse ela a Ernest Jones. Não aparecia plenamente em suas cartas, pois elas estavam, abre aspas, sempre dirigidas a alguém para informar, acalmar, encorajar ou partilhar problemas e negócios, fecha aspas. Em geral, ele era, abre aspas, até moderado, otimista e mesmo alegre, fecha aspas, raramente adoecendo ou perdendo um dia de trabalho por alguma indisposição. Freud, mais conhecido aquele que aparece carrancudo nas fotografias, não é ilusório. Ao contemplar seus semelhantes, via muitos motivos para fechar a carranca. E não só em relação aos discípulos dissidentes, mas ele não se resumia a isso. Ernest Jones chamou bem a atenção para o fato de que Freud não gostava de ser fotografado, por isso seus retratos formais são mais sombrios do que o indivíduo. Apenas os filhos, com a máquina fotográfica na mão, apanhavam-no desprevenido e registravam um rosto menos assustador. O Freud, encantado com alguma impressionante paisagem na montanha, algum cogumelo particularmente suculento ou alguma vista urbana que nunca vira antes e tão autêntico quanto o Freud Newton da mente percorrendo sozinho estranhos mares do pensamento, ou o intimidante Freud pioneiro, capaz de desconcertar um herético com seu olhar implacável. A regularidade não significava rigidez. Na verdade, seu gosto pelas organizações informais e acordos igualmente
informais com editores e tradutores gerou muita confusão. No entanto, mais do que isso, Freud achava possível mudar de posição quanto a alguma de suas mais caras ideias, exceto no que se referia a princípios essenciais da psicanálise, tais como a sexualidade infantil, a etiologia sexual das neuroses e o trabalho da repressão. Ele era receptivo e mesmo ávido por promissores desvios teóricos e terapêuticos. Sua conversa, assim como seu estilo de epistolar, era um modelo de clareza e vigor, repleta de formulações originais. Seu repertório de piadas, principalmente mordazes, anedotas judaicas e sua inigualável memória para oportunas citações de poetas e romancistas conferiam-lhe o dom incomparável de incluir surpresas com propriedade tanto na conversa como nos textos. Todos os sábados, na universidade, relembrou Witzel, Freud falava, abre aspas, sem anotações por quase 2 horas, e seus ouvintes ficavam fascinados, fecha aspas. Seu, abre aspas, método de exposição era o de um humanista alemão, atenuado por um tom coloquial que provavelmente adquirira em Paris. Nenhuma pomposidade nem maneirismos, fecha aspas. Mesmo no discurso mais técnico, seu humor e informalidade continuavam a despontar. Escreveu Witzel que ele, abre aspas, gostava de usar o método socrático. Podia interromper uma exposição formal para fazer perguntas ou pedir críticas. Quando aproximavam-se as objeções, ele as tratava de maneira espirituosa e convincente. Fecha aspas. Freud tampouco tinha fixação por dinheiro, como seria natural para alguém pobre por tanto tempo. Nem tendia a se afligir com as finanças de sua família. Era antes com o pesar que ele renunciava a prazeres familiares, como o de assistir ao debut vienense de sua sobrinha Lili Freud Marlé, conhecida de Seuss, por achar que não teria tempo. Ele era, como escreveu a ela se desculpando, abre aspas, uma mera máquina de fazer dinheiro, fecha aspas. Abre aspas, diarista temporariamente muito talentoso, fecha aspas. Mas não poupava generosidade ao que dela precisavam. Por volta de 1905, Freud estava chegando perto dos 50 anos. O jovem poeta suíço Bruno Goetz, que então estudava em Viena, veio consultá-lo, devido às dores de cabeça que nenhum remédio conseguia aliviar. Um dos professores de Goetz havia recomendado Freud como um médico capaz de ajudá-lo, e para facilitar o acesso, enviara a ele alguns poemas de Goetz, deixando o visitante à vontade. Freud fez com que ele contasse a história de sua vida com detalhes sexuais íntimos, como algumas ocasionais paixões de juventude por marinheiros
e concluiu que não era o caso de recorrer à psicanálise. Escreveu uma receita e, aparentemente fora do assunto, fez com que Goethe falasse sobre sua pobreza. Sim, disse Freud, abre aspas, o rigor consigo mesmo tem algo de bom, mas não se deve exceder. Quando você comeu seu último bife? Goethe admitiu que devia ter sido cerca de 4 semanas antes. Abre aspas. Bem que pensei, fecha aspas. Respondeu Freud, então ficando, abre aspas, quase embaraçado, fecha aspas, lembrou Goethe, ofereceu-lhe alguns conselhos dietéticos e um envelope. Abre aspas. Você não deve se ofender comigo, mas sou um doutor maduro e você ainda é um jovem estudante. Aceite este envelope da minha parte e permita-me desempenhar o papel de pai apenas por esta vez. É um pequeno honorário pelo prazer que você me proporcionou com seus versos e a história de sua juventude. Adieu. E algum dia volte a me procurar. É verdade que meu tempo é muito ocupado, mas meia ou 1 hora sempre aparece. Auf Wiedersehen. Quando Goethe chegou a seu quarto e abriu o envelope, encontrou 200 coroas. Abre aspas. Fiquei, lembrava ele, num estado tão agitado que tive de chorar alto. Não foi a única vez que Freud haveria de ajudar a colegas mais jovens e mesmo pacientes, com um presente oportuno oferecido com tato e aceito com gratidão. O jeito de Freud como pai condizia com seu jeito como orador, escritor e pequeno filântropo. Embora tenha mantido durante toda a vida grande parte do estilo doméstico do século XIX, ele era um pater familias burguês, como uma diferença. Martha Freud, como todos sabiam, empenhava inteiramente em fazer com que o tempo e as energias de seu marido ficassem livres para a pesquisa e a redação. A organização doméstica prática ficava em suas mãos dispostas e competentes. Mas, como algo típico de sua família, os filhos de Freud eram bem comportados, não intimidados. A mãe, conforme lembrava o primogênito, era ao mesmo tempo firme e bondosa. Abre aspas. Não havia falta de disciplina. Fecha aspas. Os Freuds valorizavam o desempenho escolar, sem subestimá-los. Na verdade, o código vigente de bom comportamento não inibia rodadas de brincadeira e bom humor. Sei, rememorava Martin Freud, que nós, as crianças Freud, fazíamos e dizíamos coisas que os outros achavam estranhas. A seu ver, eles tiveram uma educação liberal. Abre aspas. Nunca recebíamos ordem de fazer isto ou não fazer aquilo. Nunca nos diziam que não fizéssemos perguntas. Nossos pais sempre davam respostas e explicações a todas as questões sensatas e nos tratavam como indivíduos,
pessoas por si mesmas. Fecha aspas. Aí estava a teoria educacional psicanalítica, visível na prática. A liberdade moderna contida pela decência burguesa. Martha Freud declarou que, por, abre aspas, desejo expresso, fecha aspas, do marido, nenhum dos 3 filhos, abre aspas, seguiu seus passos, fecha aspas. Mas, a seguir a caçula, sua Anel, mesmo assim tornou-se psicanalista, abre aspas. Com a filha ele não poderia evitar, fecha aspas. A história dos anos seguintes de Freud mostra que este foi um desafio aos seus desejos calorosamente recebidos por ele. Um episódio tocante da adolescência de Martin Freud ilustra o estilo doméstico de seu pai. Num dia de inverno, Martin estava fora de casa patinando com a irmã mais velha, Mathilde, e o irmão mais novo, Ernest. E os 2 meninos, deslizando juntos, colidiram com um cavaleiro idoso de barba que oscilou comicamente para recuperar o equilíbrio. Ernest fez observações grosseiras, absolutamente inoportunas sobre estas manobras desastradas. E um exímio patinador que havia observado o incidente, julgando equivocadamente que o culpado era Martin, patinou até ele e deu-lhe uma bofetada. Martin Freud, imbuído de noções pueris de honra e cavalheirismo, recebeu o fato como uma profunda humilhação. Para piorar as coisas, o funcionário confiscou seu bilhete da temporada e um patinador gordo e desajeitado interveio por ele, apresentando-se como advogado e oferecendo-se para representá-lo em tribunal. Isto, lembrou Martin Freud, abre aspas, apenas aumentou minha sensação de desespero, fecha aspas. O recurso a uma ação jurídica violaria o código medieval que então adotava. Recusou, indignado. Mathilde conseguiu recuperar o bilhete da temporada de seu irmão e os garotos Freud, cochichando com as novidades, voltaram correndo para casa para contá-las. Apenas Martin ficou deprimido com o curso dos acontecimentos. Abre aspas. Parecia-me que todo o meu futuro tinha sido destruído por essa desgraça. Fecha aspas. Tinha certeza de que quando chegasse a época de seu serviço militar, abre aspas, eu nunca poderia ser um oficial e acabaria talvez como um descascador de batatas, fecha aspas. Ou talvez como um servil soldado raso que esvaziava baldes de lixo e limpa as latrinas. Sentiu-se totalmente desonrado.